Mateus 14, 26 e 27. Nós vamos fazer essa leitura. Quem não tiver a Bíblia, olha na tela mais perto. Vamos estar lendo e buscando o entendimento da palavra do Senhor. Está escrito assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Confesso a você que hoje, meditando, lendo esses dois versículos aqui, eu vejo que essa declaração de Cristo, irmãos, também ela é válida para os dias de hoje. Veja que Jesus está dizendo assim: não temas, sou eu. E olha, muitas são as pessoas que às vezes elas estão passando por certas situações na vida e ela não consegue enxergar, ela não consegue identificar Cristo, ela não consegue perceber que é o próprio Senhor naquele lugar. Vamos aqui olhar o contexto. Embora ter lido aqui 2 versículos só, é válido a gente trazer em mente aqui o contexto da história. Você pode depois passar os seus olhos, você vai ver. A Bíblia nos mostra nesse texto que há uma tempestade. Você vê que há uma luta, existe ali uma batalha que está sendo travada, irmãos, de forma espiritual, porque o próprio Cristo está sobre a tempestade, ele está sobre o mar, sobre as águas, e o Pedro, propriamente, o discípulo, quando pede para se aproximar, para ir ali, andar sobre as águas, o próprio Cristo chama ele, vem, e quando ele começa a ir, a tempestade era tão forte, que ele começa a olhar para o vento forte, e a Bíblia fala que ele começa a afundar, e eles tiveram medo, veja que o texto nos mostra, propriamente no versículo anterior aí, que ficaram assombrados, ficaram com medo, e a Bíblia está nos mostrando que começaram a gritar: é um fantasma. E aqui entra então a mensagem. Veja que havia uma tempestade. Havia, irmãos, vamos dizer assim, um problema que precisava ser resolvido. Porém, eles não conseguiram identificar quem? Cristo. Você consegue identificar Cristo no meio de uma tempestade? Você consegue ver Cristo nas lutas que você tem enfrentado? Você consegue ver Jesus, irmãos, na hora da dor? Você consegue ver Jesus quando uma porta se fecha? Quando uma amizade é desfeita, você consegue ver Jesus? Porque olha só, a gente logo se posiciona quando uma porta se fecha, a gente fala assim: foi o diabo, foi Satanás, foi obra humana, perseguição. Quando então tem uma tempestade, a gente fala assim: não, olha os dardos malignos, essa tempestade está forte porque a perseguição é grande. Veja, irmãos, quem estava na tempestade? Quem estava ali na tempestade? Jesus. E quando Jesus vê que eles estão com medo, vê que eles estão ali assombrados, achando que o próprio Cristo era um fantasma, trazendo para esse ponto aqui, a gente às vezes passa por certos momentos na vida, logo a gente acha que é um demônio, é o demônio que quer me derrubar, é uma obra do mal que quer acabar com a minha vida, com o meu casamento. E olha só, igreja, quem que era? Jesus imediatamente, ele fala o que para esses discípulos? Sou eu. Vocês não estão me vendo? Vocês não identificam que sou eu no meio da tempestade? Que sou eu no meio dessa situação que vocês estão passando? Então tenta analisar em cima disso aqui, irmãos. O que o Senhor nos entrega é sobre isso hoje. Eu preciso enxergar Jesus na tempestade. Eu não posso, irmãos, me posicionar diante de uma tempestade e falar: é o demônio, é o diabo, é uma perseguição humana, é uma pessoa, é isso. Olha, tem muitos crentes que estão, irmãos, como que eu posso aqui dizer, colocando como o diabo fosse o culpado de todas as coisas. É claro que tem certas coisas que o diabo tem parte. Já ouvi até um missionário falar, é claro que é uma forma de pensar. Tem coisas que, irmãos, o diabo fica de longe assim, dizendo assim: não tem nada a ver com isso. O que está acontecendo, eu estou fora disso. Até o próprio Satanás está longe do que está acontecendo, mas tem gente que quer colocar o demônio como culpado de tudo. Está entendendo aqui, irmãos? Veja que numa tempestade, Jesus está dizendo aos discípulos: ei, sou eu. Vocês não estão me enxergando? Vocês não estão me vendo aqui? Amém, igreja? Leia novamente o verso 27, para a gente
Então, passar aqui para a mensagem mais aprofundada. Jesus, porém, logo falou, dizendo: tem de bom ânimo. O que ele disse? Leia em voz alta: sou eu. Repete de novo, por favor: sou eu. Então Jesus está dizendo aos discípulos que lá na tempestade, quem estava com eles? Jesus. E aqui, irmãos, é a nossa mensagem que o Senhor nos entrega. Será que eu estou enxergando Jesus na luta? Na tempestade? Será que eu estou enxergando Jesus na dor? Jesus está comigo, irmãos, na tempestade. Jesus está comigo na dor. Jesus está comigo quando uma porta se fecha. Jesus está comigo, irmãos, quando o mal se levanta. A gente tem que, irmãos, entender que o nosso Senhor, Ele é maior do que todos os problemas, Ele é maior do que qualquer tempestade. Só que a gente logo quer, irmãos, dizer: a tempestade é grande, essa enfermidade é grande, esse problema financeiro é grande. Grande é o nosso Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Diga comigo: eu preciso enxergar Jesus na tempestade. Irmãos, no momento assustador da sua vida, você não está só, Jesus está com você ali. Aquele momento que você diz: agora não tem mais o que fazer, não se desespere, não. Jesus está com você nessa tempestade. Jesus está com você nesse temporal, nesse tempo forte, nessa luta, nessa guerra. Irmãos, vamos parar de dar crédito a Satanás. Vamos parar de valorizar: é o diabo, é o inimigo, é Satanás, é os demônios. Para com isso. Embora que seja, maior é o que está comigo, né? O Senhor Jesus está comigo nessa tempestade. Então eu vejo aqui, irmãos, que é um desafio para a vida cristã enxergar Jesus nos momentos de aperto, nos momentos assustadores da vida. Porque se a gente pegar o contexto aqui, eles se assustaram. Foi um momento tenebroso, um momento de medo, um momento, eu fico imaginando, se aprofundar mais um pouco, foi um pânico, irmãos. Pensa o desespero, a tempestade, a água, né, para todo lado, e Jesus falando: olha, sou eu. Em outras palavras, eu estou aqui com vocês, vocês não estão só, eu vou ajudar vocês, não temas, sou eu, disse o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, é o que o Senhor nos entrega, igreja, como ponto inicial. O Senhor, Ele está comigo na tempestade. Quando a gente fala tempestade aqui, é temporal, né? Momento de vendaval na vida, no dia a dia. Tem gente que o casamento dela está uma tempestade, a vida financeira dela está um temporal. Tem gente que a saúde, irmãos, está mal. A pessoa, então, essa é a linguagem figurada que a gente pode expressar aqui, que mesmo estando na pior, mesmo estando em momentos que a gente jamais imaginaria passar, o que Jesus está dizendo? Estou aqui, sou eu, vocês não estão só. Amém, igreja? Diga comigo: o Senhor Jesus, diga: o meu Deus está comigo nessa luta, nessa tempestade, nesse temporal. Amém, igreja? Então tá bem claro aí, 27, deixa lá. Sou eu, cadê? Olha aí, sou eu, não temais, não temas. Por mais que assustador seja, por mais que, irmãos, você olha para um lado, olha para o outro, vem o medo, vem, né, situações para te deixar descontrolado, situações para deixar você até mesmo eufórico, ansioso. O próprio Cristo está dizendo: sou eu que estou aqui, sou eu, não temais. Não é Satanás, não é o diabo, não é, né, as obras infernais, não é obra maligna, não é intervenção do inferno. Todo o que está acontecendo, eu estou aqui com vocês, sou eu que estou aqui. Amém, igreja? Então a gente precisa aprender de parar de dizer que tudo na vida, tempestade que a gente enfrenta, é o diabo, né? É Satanás, é o demônio. Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita, irmãos, que certas coisas acontecem na sua vida, na minha vida, com a permissão de Deus? Sim ou não? Tem porta que se fecha, é a permissão de Deus. Tem situações que acontecem, permissão de Deus. Então a gente tem que pegar dessas situações que está acontecendo e a gente então parar para refletir, analisar e mesmo em todo o tempo enxergar: eu não estou só. Jesus está comigo nesse temporal, Jesus está comigo nessa guerra, nessa luta, Jesus está comigo nessa situação contrária. Amém, igreja? Então, ficou claro aqui, para a gente passar adiante aqui, o que Jesus
destaca aqui, principalmente aí no verso 27. Primeira coisa aqui, ele está dizendo, sou eu. Não temas. Depois a gente vê que logo a resposta, a mensagem imediata veio. Você vê que logo ele falou, logo ele tem uma palavra, logo ele tem uma direção para nos entregar. E a palavra que ele deixou aqui no verso 27 é: não temas. Tem muitas pessoas que elas estão preocupadas até demais. Não é que você deve fazer vista grossa, não é que você deve, irmãos, jogar os pontos e deixar a vida seguir de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, mas diante de todo o desespero, diante de toda a tempestade, eu tenho que manter a fé em Deus, na palavra, para poder então ter tranquilidade e saber que com Deus esse problema vai ser revertido. Amém? Eu acredito que cada pessoa tem uma situação que precisa ser resolvida e o Senhor está dizendo, não tema não, não fica com medo não, as coisas não vão piorar, as coisas não vão sair do controle de Deus, não temas, sou eu que estou contigo nessa luta, nessa adversidade. Agora, o que a gente precisa fazer, irmãos? Olha, entender que dependemos dEle e que o socorro bem presente vem do Senhor para a nossa vida. Amém? Outra coisa que eu quero aqui dizer para a igreja que me chamou muita atenção é que quando então os discípulos estavam ali andando sobre o mar e eles então se assustaram, até a declaração, né? É um fantasma, estavam vendo vulto, estavam vendo Cristo de longe e irmãos, a Bíblia está falando aqui, né, que o Senhor se aproxima, Jesus se aproximou, Jesus veio ao encontro deles. Pega essa palavra também, em meio às tempestades Jesus vem ao nosso encontro. Amém, igreja? Você entende isso? Você está na maior dificuldade. Você está passando por um momento difícil, árduo, pesado. E Jesus está vindo ao seu encontro. Ah, mas tem tempestade. Ele está vindo ao seu encontro. Vamos declarar isso? Diga assim, mesmo na tempestade. Diga assim, o meu Senhor está vindo ao meu encontro. Para te trazer sossego, paz, tranquilidade, para te trazer a solução e para te dizer, irmãos, que essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai acabar com o plano que Ele tem para a sua vida. Ele está vindo, Ele veio ao encontro dos discípulos, Ele também vem ao nosso encontro, de uma forma especial, irmãos, na sua oração, lembre-se disso. Senhor, vem ao meu encontro, me ajudar. Senhor, vem ao meu encontro, né? Me fortalecer. Vem ao meu encontro para tirar essa angústia, essa tristeza. Irmãos, esse medo, né? Esse pânico. Senhor, vem ao meu encontro. Amém, igreja? Só para interagir, diga para a pessoa que está ao seu lado, talvez ela não entendeu, né, o propósito dessa mensagem. Diga para ela assim, ó, mesmo em meio à tempestade, diga Ele, vem ao seu encontro. Amém? E eu creio, irmãos, que nesta noite, nesse momento, Ele está vindo ao seu encontro para cessar todas as tempestades. Ele está vindo também para te socorrer, para tirar da situação que você se encontra, em nome de Jesus. Tá? Vamos lá, Marcos 6,48. O texto só, a gente vai mudar aqui do capítulo, mas você vai ver o que aconteceu aqui nessa história registrada por Marcos. Está escrito assim: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Só isso aí. Aqui então a gente vê, irmãos, Jesus se aproximando deles, né? Em um momento que eles estavam como? Fadigados, cansados. Há uma versão que fala, irmãos, que eles estavam exaustos. Eles estavam no limite, nas últimas. Aí eu creio que cada um vai ser ministrado pelo Espírito Santo agora. O que na sua vida você está no limite? Você já não aguenta mais, você cansou. Cansei desse casamento, não aguento mais. Cansei desse trabalho, cansei dessa igreja, cansei de estender as mãos para o filho. Tem gente que está, irmãos, exausto, está fadigado. Tem gente que já não está aguentando mais. Sabe quem tem te sustentado? O próprio Deus. E Ele não vai te deixar na mão. Veja que mesmo você fadigado, mesmo cansado, você continua o que, igreja? A remar. Tá? Essa palavra remar aqui, entenda que é lutar.
Irmãos, por mais que você esteja cansado, não se dê por vencido, não se entregue. Quantas pessoas estão abrindo mão, estão desistindo? Veja que eles cansados e eles estavam ali, irmãos, porque o vento era contrário. Imagina um vento forte e você tendo que ir, e aquele vento forte trazendo você para trás, e você tem que ir. Isso cansa, né? Quantas pessoas que estão assim? Cansei. Luto pela minha saúde, continuo doente. Luto pelo casamento, continuo desse mesmo jeito. Luta pela mudança dos filhos, não vê mudança nenhuma. Irmãos, cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Mas permita que o Senhor venha hoje pegar na sua mão, para vocês, né, eu, você, nós caminharmos juntos. Porque, irmãos, o Senhor, Ele está com as mãos estendidas. Ele quer que a gente pegue, agarre nas mãos dele, né, para passar esse vento contrário, que por muitas vezes sozinho a gente não consegue. Não adianta a pessoa falar assim, sozinho eu vou vencer. Tem batalhas, tem lutas que sozinho você não consegue. E olha, eu estou dizendo aquilo que Jesus disse. Se a gente olhar para aquela declaração, sem mim nada podereis fazer, a gente vê que é para todas as lutas espirituais. Né? Nós temos que ter o Senhor na nossa vida, na nossa direção, para não ficarmos no meio da tempestade. Então, para a gente passar desse versículo para outra explicação, diga para você, diga assim, mesmo cansado, mesmo sem força, diga, eu preciso continuar remando. Continuar, irmãos, tentando, continuar se esforçando, tem que, irmãos, ir adiante, eu não posso parar. Veja que eles não aguentavam mais, mas mesmo assim continuavam a remar, continuavam insistindo, continuavam, irmãos, né, na peleja, na luta, para então sair daquela situação que eles se encontravam. Eu mencionei na quarta-feira e hoje me veio no coração novamente Isaías 43:2, até porque o texto fala da água, né, fala de tempestade que nós vimos aí, tanto em Marcos quanto em Lucas. A gente vê o que o próprio Deus está dizendo: se passares pelas águas, vai afundar? A tempestade vai, irmãos, acabar com a sua vida de forma espiritual? Não. Vamos ler em voz alta? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Uma condição que a gente precisa aqui aprender, irmãos, que o texto está sendo bem claro, a forma da gente ler e chegar à conclusão, é que quando passar, isso mostra que a gente vai passar. Porque tem gente que fala assim, mas se passar, tem até uma música, né, que a música, a letra diz assim, se passares pelas águas. Isso me traz a condição que pode ser que eu não passe, né? Mas o texto bíblico está dizendo quando passar. Então o próprio Deus está dizendo vai passar pela tempestade, vai passar pelas águas, vai passar pelas lutas, vai passar, irmãos, por um momento difícil, mas quando você passar, eu serei contigo. Não se assusta, estou com você, eu sou teu Deus. O próprio Senhor está dizendo com toda a afirmação que, irmãos, não é para ter medo, né, do que está acontecendo, algo que você jamais imaginava acontecer, aconteceu. Agora é você, irmãos, continuar com o Senhor, pegando na mão dele, dizendo, Senhor, me guia, me orienta, o que eu vou fazer, qual decisão a ser tomada, Senhor, que eu venha continuar na fé, que eu venha continuar diante da tua palavra, para não negar os princípios, né, bíblicos que o Senhor tem para a nossa vida. Então aqui a gente vê que é bem claro, irmãos, o próprio Deus dizendo, né, que quando passares, está passando? O Senhor está com você, você não está só nessa, Ele está na sua vida e você precisa enxergar isso no seu dia a dia, amém? Pegou a mensagem principal, irmãos? Eu sempre falo que é o desafio, né? Desafio do cristão. Então, para quem está marcando aí, diga assim comigo, o desafio de hoje é ver Deus na tempestade. Porque, irmãos, tem gente que não vê Deus na tempestade. Ela vê Satanás, mas não vê Deus. Cuidando, trabalhando, agindo, né? Protegendo. Aí a pessoa, ela vê o vulto, ela vê Satanás, ela vê o fantasma, ela vê a perseguição humana. Mas diante de tudo isso, você não vê Deus com você ali? Né? Te protegendo, te guardando, te livrando das ações malignas. Então, por isso que eu estou dizendo, é um desafio, irmãos.
A gente está na luta, opa, vejo o cuidado de Deus para comigo. Estou na tempestade, vejo Deus me livrando dessa tempestade. Vejo, né, Deus cuidando, Deus dando ali, irmãos, a proteção para todos naquele que nele crê, né? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Então esse é o desafio de hoje, ver Deus na tempestade. Você não está só. E olha, essa tempestade vai passar. Amém? Você pode dizer isso para você? Diga assim, essa tempestade vai passar. Aponta o dedo profético para alguém aí e diga assim, essa tempestade vai passar. Essa tempestade não é para te matar, não é para acabar com a sua vida, essa tempestade não é para destruir o seu casamento, não é para te deixar longe de Deus. Essa tempestade, irmãos, é para você também enxergar que Deus está com você e Ele vai te livrar dela, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique em pé, vamos fazer a oração da fé. Deus abençoe você da internet, compartilhe esse culto, essa mensagem, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas. Procure enxergar Deus na tempestade, lá Deus está.